Fala galera, um grande abraço aí para todos os inscritos no canal ADM Aprova. É um projeto iniciado pelos professores de Administração Geral e Pública do Estratégia, por mim, pelo Rodrigo Renault, pelo Stefano Fantini, pelo Douglas Schneider, e é um processo que nós vamos iniciar resolvendo 40 provas discursivas. Então hoje eu vim resolver com vocês o nosso quarto tema. Já é o quarto tema, deixa eu dar uma ajeitada aqui que eu estou me sentindo meio longe de vocês. Nós já estamos indo para o nosso quarto tema. E nesse quarto tema nós vamos discutir um tópico relativamente polêmico. Por quê? A grande maioria de vocês tem em mente que o GES Pública foi revogado. Só que do GES Pública saiu o modelo de excelência em gestão pública que continua sendo cobrado. Então, na sua prova você pode encontrar excelência nos serviços públicos? Pode. Esse foi o tema da prova discursiva do concurso do STJ em 2018 e foi também o tema da prova discursiva do concurso da Anatel de 2014, que é a prova discursiva que vamos resolver hoje. É um tema bem bacana. Então, vamos para a tela para a gente começar a resolver. Na tela, hoje é o nosso tema 4 de 40. Nós vamos resolver a prova da Anatel de 2014, analista cargo 1 especificamente. Sendo que nós vamos resolver, pessoal, especificamente uma questão discursiva. Então, foi uma questão discursiva, cujo tema era administração pública, o assunto era excelência nos serviços públicos e a questão discursiva era de 15 linhas. E aqui eu estou colocando uma observação para vocês, por quê? O espelho de correção e a prova discursiva vão falar em GES Pública. Só que o GES Pública, perceba, como essa prova foi em 2014, o GES Pública estava valendo. Só que a partir de 2017, o GES Pública foi revogado, mas, porém, contudo, no entanto, o modelo de excelência em gestão pública continua sendo cobrado nas provas em geral. Então, hoje nós vamos analisar aí uma questão discursiva de um tema que no passado estava vigente, mas que hoje foi revogado. Só que o que nós vamos aproveitar dessa prova discursiva? Nós vamos aproveitar o que cai nas provas hoje em dia, em especial a nossa revisão teórica. Então, vamos lá, vamos para a tela. Na tela, vocês vão avançar comigo aí, vamos para o nosso primeiro passo, que é a leitura da prova discursiva. Olha só como foi. Uma gestão pública participativa e democrática induz a resultados positivos, levando-se em conta que o processo de formação das normas administrativas e os mecanismos de ação e controle estarão mais adequados e ajustados à realidade social. O programa GES Pública, aí o que você vai lembrar desde já aqui? Você vai lembrar desde já, vamos colocar aqui uma setinha para cá, você vai lembrar que o GES Pública foi revogado pelo Decreto 9.094 de 2017. Então ele foi revogado. Instrumento de cidadania que renova o compromisso de engajamento e valorização das pessoas por meio de estratégias de mobilização da administração pública, contribui para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do país. E aí vem, considerando o texto acima como meramente motivador, discorra sobre o GES Pública. Só que aqui nós temos um problema, pessoal. O GES Pública foi o quê? Revogado. O GES Pública era o Decreto 5378 de 2005. Contudo, ele foi revogado a partir da revitalização feita em 2014. Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Aí vem: fundamentos do modelo de excelência em gestão pública aplicados ao GES Pública. Perceba, o GES Pública foi revogado. Você não pode ter dúvida quanto a isso. Agora, olha só. O modelo de excelência em gestão pública, que eu vou chamar carinhosamente aqui de MEGP, continua sendo cobrado nas provas. Então, entenda, quem foi revogado? O GES Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. E o modelo de excelência em gestão pública foi revogado? Não foi. Ele continua caindo nas provas. Temos questões em 2020 já, por exemplo, a respeito dele. Vamos voltar para a tela.
Dando seguimento, aí vem o outro ponto, mecanismo do Sistema Eletrônico de Autoavaliação da Gestão. Pessoal, esse Sistema Eletrônico de Autoavaliação da Gestão deixou de existir. Ele foi abandonado pelo Ministério do Planejamento. Então isso aqui perde relevância para nós nessa prova discursiva. Agora olha só a sacada. A gente vem para o outro ponto aqui. Sistema de pontuação é instrumento para avaliação da gestão pública, IAGP. Esse IAGP continua caindo nas provas. Então, o que nós vamos extrair de útil dessa prova discursiva? Nós vamos aproveitar o modelo de excelência em gestão pública, que continua caindo, e o instrumento para avaliação da gestão pública de 2016, que também continua caindo nas provas, pessoal. Então, vamos desmembrar esse assunto, vamos fazer uma revisão teórica e vamos montar um espelhinho de correção. Só lembrando a vocês que tanto a prova discursiva quanto o espelho de correção, bem como o modelo de excelência em gestão pública e o instrumento para avaliação da gestão pública, estão aí na descrição do vídeo. E eu vou postar também em nosso canal no Telegram. Então acessa aí, se inscreva no nosso canal do Telegram e baixa os documentos que serão úteis, relevantes, aí na descrição do vídeo, junto com o slide dessa aula. Vamos dar seguimento. Voltando aí para a tela. Voltando para a tela, você vai dar um passo a mais aqui comigo para organizar o comando da questão. Então, a organização do comando da questão, temos aí o textinho. Nesse textinho, como é que se organiza o comando da questão? Vamos fixar que o GES Pública foi revogado. Vamos fixar de novo aqui, ó, que o GES Pública foi revogado. No entanto, contudo, o modelo de excelência em gestão pública continua caindo. Então, esse aqui vai ser o nosso objeto de estudo. Além disso, o Sistema Eletrônico de Avaliação de Desempenho basicamente deixou de ser utilizado na administração pública, mas continua caindo aqui, ó, um instrumento para avaliação da gestão pública, que é o IAGP de 250 pontos, especificamente o que tem caído nas provas. Então, nós vamos reorganizar o nosso tema, atualizando ele, em 2 pontos. E aí eu vou trazer para o que está sendo cobrado atualmente, pessoal. Vamos dar seguimento. Então, nosso passo 2 é fazer a revisão teórica. E aqui é o ponto que eu imagino que vocês mais gostem. Por quê? O que nós vamos desmembrar nessa revisão teórica? Primeiro, você vai colocar aí 1. Pode enumerar 1. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar excelência nos serviços públicos. Então, o nosso objeto de estudo vai ser o quê? Excelência. Excelência aonde? Nos serviços públicos. E aí, para começar a estudar esse tema, pessoal, você vai montar um super esquema no seu caderno. Agora, eu sugiro que você monte esse esquema depois que a gente finalizar, porque o negócio vai crescer bastante aqui. Olha só, primeira coisa que você vai colocar juntinho comigo. Você vai colocar o seguinte, excelência. Vai colocar excelência aqui no cantinho, junto comigo. Primeiro, nós temos que saber o que é excelência. E o que é excelência? Excelência nada mais é do que o grau máximo de qualidade. Então, o que é excelência? É o grau máximo de qualidade. Então, se alguém lhe perguntar qual é o grau mais alto de qualidade que está para chegar, excelência. Então, excelência envolve, de certa forma, a máxima satisfação do cliente ou cidadão, no caso da administração pública. Então, quando eu me referir à excelência, pense nela como a máxima satisfação do cliente ou do cidadão na administração pública. Aí você vai colocar ainda o seguinte: o que satisfaz o cliente cidadão hoje pode não satisfazê-lo amanhã. Então, a excelência busca a melhoria contínua, no sentido de aprimorar e melhorar continuamente para manter o cliente satisfeito. Então, a excelência busca a melhoria contínua. Agora, olha só a sacada. Essa melhoria contínua envolve um contínuo processo de aprendizagem, porque se eu quero melhorar continuamente, eu preciso aprender o tempo todo. Então, eu preciso de aprendizagem
e também de inovação. Isso se eu quiser excelência. Então, quando eu falar para vocês em excelência, minha sugestão, pense em quê? Excelência é o grau máximo de qualidade que dá para alcançar. Logo, a excelência envolve a máxima satisfação do cliente ou do cidadão, no caso da administração pública. E isso significa melhorar continuamente para mantê-lo satisfeito. Ou seja, aprender constantemente com os meus erros e acertos e inovar o tempo todo. E, no fim das contas, o que eu quero? Volta aí para a tela comigo. No final das contas, o que se busca com a excelência é a competitividade da organização, seja ela pública ou privada. Então, no final das contas aqui, o que se busca? Competitividade. Agora, olha só, feitas essas considerações a respeito da noção básica de excelência, está aqui, uma noçãozinha básica de excelência. O que nós temos que fazer? Nós temos que entender 3 pontos principais. Primeiro ponto principal, essa ideia de excelência não surge do dia para a noite. Ela surge dentro de determinado contexto. E qual é o contexto no qual surge a ideia de excelência para nós? Aí eu sugiro que você organize agora o seu caderno montando o seguinte esquema. Eu vou botar uma linha aqui, bem grandona. Nessa linha, eu vou colocar cá no topo o modelo. Vou colocar na cor preta também. Vou colocar aqui ó, o modelo de excelência em gestão. Da FNQ. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Eu vou chamar ele carinhosamente de MEG, Modelo de Excelência em Gestão da FNQ. Aí eu sugiro que você comece por aqui, ó. Ele é um modelo de excelência em gestão. Então, é o MEG, ó, Modelo de Excelência em Gestão. É o MEG. Esse MEG foi criado pela FNQ. Então, você começa por ali, ó. O modelo de excelência em gestão foi desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade. Em que ano a Fundação Nacional da Qualidade criou esse modelo de excelência em gestão? A FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, foi criada em 1991. E ela foi criada com qual objetivo? O que a Fundação Nacional da Qualidade queria? Ela objetiva... Aí você coloca aqui, ó, 2 pontos. O que ela queria? Quais eram os seus objetivos? Qual era a sua essência? Primeiro, ela queria melhorar a qualidade dos produtos e serviços produzidos no país. No Brasil, no caso. Então você perceba que ela quer melhorar a qualidade. Esse é um ponto importante. Agora, ela quer melhorar a qualidade dos produtos e serviços para quê? Para aumentar a competitividade do Brasil. Então nós temos aí, pessoal, basicamente o seguinte, fixa. A Fundação Nacional da Qualidade foi criada nos anos 90 para melhorar a qualidade dos produtos e serviços produzidos no Brasil e aumentar a competitividade do país frente às organizações estrangeiras. Então, se eu volto aí na tela, eu posso identificar o seguinte, ó, quer melhorar a qualidade e a competitividade dos produtos e serviços produzidos no Brasil. Agora, olha só a sacada. Para isso, a FNQ vai desenvolver o modelo de excelência em gestão pública. Então, entre os objetivos dela, tem desenvolver o MEG.
Agora, olha só a sacada, pessoal. Esse MEG, Modelo de Excelência em Gestão Pública, desenvolvido pela FNQ, presta atenção agora no seguinte, ele é um modelo e não uma metodologia prescritiva. Então você pode colocar, ó, trata-se de um modelo e não uma metodologia. Então presta atenção. Quando eu chego para você e falo que ele é um modelo e não uma metodologia, eu estou dizendo que ele pode ser adaptado e ajustado a qualquer tipo de organização. Entenda, métodos são rígidos, eu não consigo adaptá-los e ajustá-los a qualquer realidade. Agora, modelos são flexíveis, eu consigo adaptá-los e ajustá-los a qualquer realidade. Então você pode acrescentar o seguinte aí, ó. Esse modelo de excelência em gestão pública é adaptável a qualquer organização. Ou seja, ele pode ser aplicado tanto em organizações públicas quanto em organizações privadas. Agora você vai dar um passo a mais e colocar o seguinte aí comigo. Esse modelo de excelência da Fundação Nacional da Qualidade é inspirado em organizações de nível mundial, de nível internacional. E ao incorporar essas características das organizações de nível mundial, ele desenvolveu os fundamentos de excelência. E esses fundamentos de excelência atualmente estão subdivididos em 8 categorias. Então vamos colocar aqui, ó, as 8 categorias dos fundamentos de excelência. Vamos colocar aqui, ó. Quais são os fundamentos de excelência? Temos 1, 2, 3, 4. E aí vamos colocar cada um deles. Primeiro fundamento de excelência é o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é basicamente a visão da organização como um todo e da sua relação com o ambiente externo. Então, quando eu falo pensamento sistêmico, trata-se da compreensão das relações de interdependência existentes entre a organização e o ambiente externo, o ambiente no qual ela está inserida. Voltando aí na tela, o segundo fundamento da FNQ que você vai colocar aí é o aprendizado organizacional e inovação. Em síntese, aprender com os meus erros e acertos e inovar o tempo todo. O terceiro fundamento é o que você vai chamar de liderança transformadora. Líder transformador é aquele que inspira, motiva a mudança. O quarto fundamento é o compromisso, eu vou abreviar aqui, compromisso com as partes interessadas, que são os stakeholders. Ou seja, ter compromisso com o cliente, ter compromisso com os fornecedores, com os funcionários da organização, entre outros. Dando seguimento aqui, pessoal, para o quinto, sexto, sétimo e oitavo fundamento de excelência. Vamos lá. O quinto é o que você vai chamar de adaptabilidade. O que é a adaptabilidade? É basicamente adaptabilidade. Adaptabilidade é a capacidade de adaptação a mudanças. Quanto maior a capacidade de uma organização adaptar-se às mudanças, melhor. O sexto fundamento de excelência é o desenvolvimento sustentável. Que envolve basicamente o respeito ao meio ambiente e à sociedade. O sétimo fundamento é o que a gente chama de orientação por processos. Que é orientar-se para o conjunto de atividades que transformam entradas em saídas, gerando valor para a organização. O oitavo fundamento é o que vamos chamar de geração de valor.
quer entregar valor tangível e intangível ao cliente. Aí você perceba o seguinte, o que eu estou mostrando aí para vocês? Eu estou mostrando para vocês quais são os fundamentos de excelência do modelo de excelência em gestão criado pela FNQ. Lembrando que a FNQ tem essas características que estão aí descritas de maneira sucinta. Agora, olha só a sacada. Uma vez que nós passamos aí por características da FNQ, entenda o seguinte. Esse modelo foi criado na década de 90 e mais tarde ele vai ser adaptado ao setor público. Ele vai ser adaptado ao setor público no ano de 2005 pelo Gespública, que posteriormente foi revogado. Mas em 2005 surge o modelo de excelência em gestão pública que vai continuar sendo cobrado nas provas até agora, em 2020. Então vamos voltar na tela e aí você vai colocar o seguinte comigo agora. Você vai botar aqui, ó. Vai botar para cá. Agora acho que a gente pode apagar essa linha aqui para fazer ela certinha, ó. Agora você vai colocar aí comigo o seguinte. Agora nós vamos falar do modelo de excelência em gestão pública. E aí, qual a primeira informação que você precisa saber? Esse modelo de excelência em gestão pública, que eu vou chamar aqui de MEG-P, perceba, ele é um modelo de excelência? Sim, só que ele é um modelo de excelência em gestão pública. Então, presta atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Ele é um modelo de excelência em gestão pública. Então, olha só. Esse modelo de excelência em gestão pública, MEG, você tem que ter em mente que ele é inspirado, pode colocar aí, ó. Ele é inspirado no MEG. Qual é o MEG? É o da FNQ. Então, o que aconteceu aqui? Nós acrescentamos um P, só isso, é público. Então, o que significa ser um modelo de gestão pública? Significa que ele deve respeito aos princípios que regem a gestão pública. Quando eu falo respeito aos princípios que regem a gestão pública, significa que esse modelo quer ser excelente sem deixar ele quer ser excelente, vamos lá, sem deixar de ser público. Então entenda, é um modelo que busca a excelência, quer ser excelente, mas não quer deixar de ser público. Ele quer respeito aos princípios e à linguagem que rege o funcionamento do setor público. Agora, o que nós temos que ter em mente? Ele é um modelo inspirado no modelo anterior da década de 90. Agora, olha só a sacada. O modelo de excelência em gestão pública é aplicado só ao setor público. O modelo de excelência em gestão da FNQ é aplicado aos dois. Então, o que eu posso afirmar? Uma organização pode utilizar tanto o modelo de excelência em gestão pública da FNQ quanto o modelo de excelência em gestão pública? Pode. Ele pode utilizar tanto um quanto o outro. Então, fixa o seguinte, ó. Volta aí para a tela comigo. Na tela, você vai notar o seguinte. Existe o MEG, que é uma coisa, existe o MEG-P. Vamos botar o Pzinho ali de outra cor. Existe o MEG e existe o MEG-P. O MEG é aplicado ao setor privado, ele é aplicado ao setor público e ao setor voluntário, que é o terceiro setor. O MEG-P, por outro lado, é aplicado só ao setor público. Mas entenda, apesar de ser aplicado só ao setor público, você tem que lembrar que ele é inspirado no outro. Então aqui nós temos uma inspiração. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte agora. Vamos corrigir essa falhazinha aqui. Deixa eu terminar a apresentação.
manter. Eu vou corrigir essa falha aqui com vocês, porque senão fica passando o slide o tempo todo. Então vamos dar uma ajustada nisso aqui para ficar melhor. Onde é que eu ajusto isso? Vamos lá. Rapidinho, pessoal. Como é que a gente ajusta isso? A gente vem aqui e seleciona todos os slides. Pronto, selecionei todos, vem em transição, tiro essa história de ao clicar com o mouse e reinicio. Vamos reiniciar agora. Pronto, estamos de volta. Deixa eu ver se deu certo aí agora, vamos ver. Voltou aí para vocês. Vamos voltar aí para a tela então. Voltando para a tela então, cuidado com essa observação que eu coloquei aqui no cantinho para vocês, viu pessoal? Essa observação aí, ela é bastante relevante, vez por outra ela cai em provas, já que os dois modelos aparecem nas provas. A gente precisa tomar um cuidado danado com isso aí. Vamos lá. Agora, por que eu estou falando tanto que um modelo é inspirado no outro? O modelo de excelência em gestão pública também tem os seus fundamentos. Então, você vai colocar aqui comigo, ó, fundamentos. Vamos botar aqui, ó, os fundamentos do modelo de excelência em gestão pública. Ele também tem seus fundamentos. Agora, olha só a diferença. Enquanto o modelo de excelência em gestão pública tem enquanto o modelo de excelência em gestão da FNQ tem 8 fundamentos, o modelo de excelência em gestão pública vai ter 14 fundamentos. Você tem que lembrar desses 14. Então, coloca aí, ó. Vamos enumerar. São 14 fundamentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar aqui primeiro 8 fundamentos. Quais são os fundamentos aqui? O primeiro deles é o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É a compreensão das relações de interdependência existentes entre a organização e o ambiente externo. O segundo fundamento é o aprendizado organizacional. Aí você note o seguinte, perceba que o primeiro fundamento é igual, que o segundo fundamento é igual. Aí olha só o terceiro é a cultura da inovação. Perceba que ele também é igual. Ou seja, esse modelo é uma cópia do modelo anterior. Aí nós vamos para o quarto aqui, ó. O quarto é liderança e constância de propósitos, ou seja, substituir a figura da autoridade pela figura do líder em busca da constância do propósito na excelência. O quinto é a orientação por processos. Aí você perceba o seguinte. Se eu pego o primeiro aqui, vamos fazer esse comparativo. Se eu pego o primeiro aqui, pensamento sistêmico, é igual ao MEG. Se eu pego aprendizado organizacional, está igual. Cultura da inovação, está aqui, ó, inovação, só que está no segundo. No segundo, lá no MEG, tem aprendizado organizacional e inovação. O quarto, liderança e constância de propósitos, é o terceiro, só que chama de liderança transformadora. O quinto, que é orientação por processos, aqui é o sétimo, orientação por processos. Então perceba que é cópia. Olha só o sexto. O sexto não tem referência lá. O sexto é o que a gente chama de visão de futuro, que é lançar um olhar para o futuro e identificar aquilo que a organização quer ser para agir hoje de forma preventiva. O sétimo é a geração de valor. Aí você perceba, ó, geração de valor, vai ter correspondente lá. Se eu olhar o oitavo do MEG, olha lá o oitavo do MEG. Perceba que ele é o sétimo aqui do MEG-P. E aí a gente vai aqui para o oitavo agora. Qual vai ser o oitavo? Saindo de geração de valor. Nós teremos o comprometimento com o pessoal. Esse comprometimento com as pessoas é basicamente a valorização dos recursos humanos. Esse comprometimento com as pessoas tem um semelhante lá no MEG. Qual é o semelhante? O semelhante aqui é o compromisso com as partes interessadas.
E aí ficam faltando para nós, pessoal, o 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então vamos colocar eles aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, para fechar os 14 fundamentos. Vamos lá. O nono fundamento do modelo de excelência em gestão pública é o que você vai chamar de foco no cidadão e na sociedade. O décimo fundamento é o que você vai chamar de desenvolvimento, vou abreviar aqui, de parcerias. O 11º fundamento é responsabilidade social, que eu vou abreviar aqui. Aí você perceba que responsabilidade social é o respeito ao meio ambiente e à sociedade, que é basicamente o desenvolvimento sustentável do modelo anterior. Aí você avança. O 12º fundamento de excelência é o controle social. O 13º é a gestão participativa. E o 14º é o que a gente vai chamar de agilidade. E aí você percebe o seguinte, agilidade é a mesma coisa que adaptabilidade, ou seja, a capacidade de a organização se adaptar às mudanças que ocorrem no ambiente externo. Então, o que eu quero que você extraia desse primeiro quadrinho? Que o modelo de excelência em gestão pública é uma cópia do modelo de excelência em gestão da FNQ do início dos anos 90. Feitas essas considerações, você vai vir para cá e vai esquematizar esse raciocínio. Como é que você vai esquematizar esse raciocínio? Existe o MEG, que é o modelo da FNQ, que é o modelo aplicável a qualquer organização, inclusive pública. E nós temos o modelo de excelência em gestão pública, que é o MEG-P. Só que o MEG-P, que é o modelo de excelência em gestão pública, é aplicável apenas em organizações públicas. Aí o que você vai lembrar também? Que um modelo é inspirado no outro. Só que o MEG é dos anos 90, é de 1991. E ele vai servir de inspiração para o MEG-P. Então o MEG-P se inspirou no MEG. Agora, olha só a sacada. Aí você vai colocar aqui comigo, ó. Porque é esse aqui o ponto-chave, é isso aqui que você tem que lembrar, não tem muito para onde correr. O que você vai colocar? Esse aqui tem fundamentos? Tem fundamentos. E aí você vai repetir todos os fundamentos. Aí você vai falar, não, Rafael, não quero não. Presta atenção, você está se preparando para uma prova discursiva. E eu estou te dando aqui a base. E aí o que você vai colocar? Quais são os fundamentos? Pensamento sistêmico. Você vai colocar tudo de novo. Além do pensamento sistêmico, nós teremos aprendizado organizacional e inovação. O terceiro fundamento, vamos ver se vocês lembram, o terceiro fundamento é o que chamamos de liderança transformadora. O quarto fundamento é o que chamamos de compromisso com as partes interessadas. O quinto fundamento é o que chamamos de adaptabilidade. O sexto fundamento é o que você vai chamar de desenvolvimento sustentável.
O sétimo fundamento é a orientação por processos. E o oitavo é a geração de valor, que é a entrega de valor tangível e intangível. Geração de valor. Pessoal, esses são os 8 fundamentos do MEG, do Modelo de Excelência em Gestão, que foi criado para o setor privado, mas pode ser aplicado a qualquer organização e serviu de inspiração para o MEG-P. Agora, como é que eu sei que serviu de inspiração para o MEG-P? Olha só, pega os fundamentos do MEG-P. Quais são os fundamentos do MEG-P? Primeiro, você vai ter que lembrar que aqui são 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14. São 14 fundamentos. Aí nós vamos colocar em azul os que forem repetidos. Olha só o primeiro aqui, ó. Pensamento sistêmico, é repetido. Aí o segundo, aprendizado organizacional, repetido. O terceiro, cultura da inovação, repetido. O quarto é liderança transformadora, aqui é liderança e constância de propósitos, repetido, é liderança. Aí o quinto aqui para nós é orientação por processos, lá tem orientação por processos também. Repetido. Aí o sexto é visão de futuro. Perceba que visão de futuro não tem paralelo. Então você coloca ele aqui em outra cor agora, ó, visão de futuro. E aí você perceba, visão de futuro é um fundamento do modelo de excelência em gestão pública e ele significa que a organização pública deve lançar um olhar para o futuro, identificando o que ela quer ser, para posteriormente agir. Então, o que significa isso? Primeiro, eu tenho que lançar um olhar para o futuro, descobrir o que eu quero ser, para depois começar a agir agora. Então, a minha ação de agora é guiada por aquilo que eu quero ser no futuro. Daí o nome visão de futuro. Vamos voltar à tela. O sétimo fundamento de excelência é geração de valor. Você perceba que é igual, ó, geração de valor. É igual ao oitavo lá. O oitavo aqui, do modelo de excelência em gestão pública, é o foco no cidadão e na sociedade. Perceba que não tem paralelo. O que é o foco no cidadão e na sociedade? Significa entender e compreender quais são as necessidades e expectativas do cidadão e da sociedade para poder atendê-los. E aí, voltando para a tela. O nono fundamento é o que você vai chamar de comprometimento com o pessoal. Esse aqui você pode pôr em azul porque tem um paralelo. Ó. Pode colocar comprometimento com o pessoal, que é basicamente ter compromisso com os recursos humanos, que aqui ele chamou de compromisso com as partes interessadas. E aí a gente vai lá para o décimo agora. O décimo é responsabilidade social, que é o equivalente a desenvolvimento sustentável. O 11º é o controle social. O 11º, não, pessoal, perdão. O 11º a gente pode chamar aí de desenvolvimento de parcerias. Perceba que não tem paralelo. Desenvolvimento de parcerias. O que é o desenvolvimento de parcerias? Sozinho, o Estado não consegue resolver todos os problemas do mundo. Então, ele precisa desenvolver parcerias junto ao terceiro setor e ao setor privado. Perceba que não tem paralelo lá no MEG. É algo inerente ao MEG-P. Aí, se eu dou um passo a mais, os próximos dois, que é controle social e gestão participativa, não tem paralelo. Porque eles são inerentes ao setor público. E o último, que lá no anterior é a adaptabilidade, aqui eu chamo de agilidade. Essa ordem aí, pessoal, eu posso ter variado um pouquinho aqui, porque a memória não é 100%. De vez em quando eu erro a ordem aí deles, mas esses são os fundamentos. O que eu quero te mostrar repetindo esses fundamentos? Olha aí o que eu quero te mostrar.
Pensamento sistêmico, está aqui, está lá. Aprendizado, está aqui, está lá na primeira parte. Inovação, está aqui, está lá na segunda parte. Liderança e constância de propósitos, está aqui em forma de liderança transformadora. Orientação por processos, está aqui. Geração de valor, está aqui. Comprometimento com o pessoal, está aqui. Compromisso com as partes. Responsabilidade social, está aqui. Desenvolvimento sustentável. Agilidade, está aqui. Adaptabilidade. Então perceba que o MEG-P é inspirado no MEG. E aí um ponto importante para nós agora. Uma organização pública pode utilizar qualquer um dos dois? Pode. Uma organização pública pode utilizar qualquer um dos dois. Enquanto o primeiro é aplicável a qualquer organização, o segundo é aplicável apenas a organizações públicas. Logo, as organizações públicas podem utilizar tanto o MEG quanto o MEG-P. Então, voltando aqui, quando a banca pediu para nós fazermos o seguinte: fundamentos do modelo de excelência em gestão pública. Perceba que ela foi bastante específica. Quais são os fundamentos do modelo de excelência em gestão pública? Você tem que colocar o seguinte: os fundamentos da excelência em gestão pública são inspirados nos fundamentos do modelo de excelência em gestão pública, que objetiva melhorar a qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela administração pública. Seus fundamentos envolvem pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da inovação, liderança, orientação por processos, visão de futuro e por aí vai. Estes são os fundamentos. Isso aqui responderia o primeiro ponto da sua redação. Agora, lembrando que se é fundamento do modelo de excelência em gestão pública, o que eu quero? Eu quero ser excelente sem deixar de ser público. Eu quero ser excelente respeitando os princípios que regem a administração pública. Agora, olha só, galera. Uma vez que nós matamos isso, vai minha pergunta para vocês. Tá, como é que eu sei o quão próximo ou quão distante eu estou da excelência? Aí eu preciso avaliar. Eu preciso fazer uma avaliação para saber o quão próximo ou quão distante eu estou disso. E aí a gente avança aqui para uma outra tela. Vamos para a tela. Na tela, você pode colocar tópico número 1.1. Eu não sei se eu coloquei 1.1 lá atrás, deixa eu ver, eu acho que não. Eu botei excelência de serviços públicos, uma introdução, batemos aí especificamente nos fundamentos, então nem precisa colocar não. Só coloca aqui, ao invés de pôr 1.1, coloca assim, ó. Nós vamos desmembrar agora o instrumento para avaliação da gestão pública. E aí, meu amigo, isso aqui é o IAGP. E aí você me pergunta, o que diabo é isso, Rafael? De onde você tirou isso? Daqui, ó. Olha só o que a banca pediu para você aqui, ó. Instrumento para avaliação da gestão pública, IAGP. Vamos descobrir o que é o IAGP. Então, primeiro, esse instrumento para avaliação da gestão pública, como o próprio nome sugere, ele é utilizado na avaliação. Só que nós temos que ter em mente que ele é utilizado no processo de autoavaliação continuada. Por que autoavaliação continuada? Se eu quero ser excelente, eu preciso buscar excelência o tempo todo. E a melhor entidade para avaliar a organização é a própria organização, porque ela conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aí, um outro ponto importante. Esse instrumento de avaliação da gestão pública verifica o grau de adesão aos fundamentos de excelência. Ou seja, o que esse IAGP vai fazer? Ele vai verificar o quão próximo ou quão distante eu estou dos fundamentos. E aí, entenda o seguinte, voltando aí para a tela. Quando eu estiver mais próximo, eu tenho um grau de maturidade maior. Quando eu estiver mais distante, eu tenho um grau de maturidade menor. Então, eu posso afirmar que esse sistema, que esse instrumento para avaliação da gestão pública, basicamente avalia o grau de maturidade da gestão da organização com foco na excelência. Então, eu posso colocar aqui assim, ó, avalia o grau de maturidade
da organização em termos de excelência. Pronto, pessoal. Feitas essas considerações, o que é um instrumento para avaliação da gestão pública? É um mecanismo criado para avaliar o grau de maturidade da organização, ou seja, verificar o grau de adesão aos fundamentos de excelência, sendo o principal instrumento utilizado no processo de autoavaliação continuada. Uma vez que nós tecemos essas considerações, vocês vão voltar para a tela comigo para colocar o seguinte. Lá na prova discursiva, ele te pediu o sistema de pontuação. Então você pode colocar aí, ó, critérios ou dimensões de excelência. O que são esses critérios ou dimensões de excelência? São eles que integram o sistema de pontuação. Olha que legal. E aí, o que você vai fazer daqui para frente? Esses critérios ou dimensões de excelência, primeira coisa que você vai colocar, eles são inspirados no ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? É o ciclo da melhoria contínua. Eu planejo, executo, verifico e ajusto. E esses critérios de excelência são subdivididos em 8 critérios. Então pode colocar assim, ó, subdividem-se em 8 critérios ou dimensões. E aí eu quero que você coloque os 8 critérios junto comigo. Então vamos lá. Qual o primeiro critério de excelência? O primeiro critério de excelência é o que você vai chamar de governança. O segundo critério de excelência é o que vamos chamar de estratégias e planos. O terceiro eu vou chamar de público-alvo. O quarto eu vou chamar de interesse público. E cidadania. O quinto eu vou chamar de pessoas. O sexto de processos. O sétimo, de resultados. E o oitavo, eu vou chamar de informação e conhecimento. Então, estão aí os 8 critérios de excelência para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o que você vai fazer agora comigo? Entenda, a governança envolve a gestão da organização. Então, a governança, em síntese, é a responsável por formular as estratégias e planos que serão utilizados na organização pública, no caso. Agora, olha só, essas estratégias e planos devem ser formuladas de acordo com as necessidades e expectativas do público-alvo, razão pela qual a governança, que é a liderança da organização, deve entender e compreender quais são as necessidades do público-alvo, e o interesse público e cidadania nunca pode sair de vista. Então, além de atender ao público-alvo, eu tenho que mirar também o interesse público e a cidadania, e a governança precisa ter conhecimento sobre isso. Uma vez que eu tiver formulado minhas estratégias e planos, eu vou partir para a implementação deles. Agora, saca só. Essa implementação vai se dar por meio das pessoas que são as responsáveis pela execução dos processos dentro da organização. Sendo que as pessoas executam os processos com a finalidade de alcançar resultados. E para verificar se esses resultados foram ou não alcançados, eu vou precisar de um processo de avaliação que vai gerar dados e informações retroalimentando o ciclo. Aí eu sugiro que você faça comigo o seguinte agora. Como eu disse para vocês, isso é inspirado no ciclo PDCA. Então, se eu coloco aqui, vamos colocar na cor verde, os 4 primeiros aqui, ó, perceba
que quando eu coloco esses 4 primeiros dentro de uma caixinha, eu não fiz nada, eu só planejei. Então isso aqui no ciclo PDCA seria o plan, é o planejamento no ciclo PDCA, isso aqui é planejar. Agora, olha só a sacada, vamos pegar uma cor roxa aqui agora. Esses dois aqui, ó, pessoas e processos, perceba, as pessoas executam os processos. Então isso aqui no ciclo PDCA seria o do, o fazer, o executar no ciclo PDCA. Agora olha só, para saber se os resultados foram ou não alcançados, eu tenho aqui que avaliar. Essa avaliação é o que chamamos no ciclo PDCA de cheque ou verificação, para saber se os resultados foram ou não alcançados, para saber se as coisas estão ou não dando certo. Então você tem aí o cheque, verificação. Aí você vai notar o seguinte na brincadeira. Tá, com base nesses resultados, eu vou gerar aqui ó, o ACT, que é a ação corretiva. Vou colocar aqui em amarelo aqui para ficar mais discreto. Aqui embaixo, ó, perceba, eu tenho o A do ciclo PDCA, o ACT. O que é o ACT? É a ação corretiva. E aí você perceba o seguinte, essa ação corretiva retroalimenta o processo todo com informações necessárias a ajustes e melhorias. E aí nós temos o sistema de avaliação, pessoal. Temos o sistema de avaliação e os critérios. Mas o que ele me pediu? Aí você tem que voltar lá na prova discursiva junto comigo, ó. Para a gente não fazer besteira. O que ele me pediu? Ele me pediu o sistema de pontuação. Qual é o sistema de pontuação adotado? Muito simples. Cada um desses critérios vai ganhar um ponto. Então, por exemplo, governança vale 22 pontos. Público-alvo vale 22 pontos. Estratégias e planos, 22 pontos. Interesse público e cidadania, 22 pontos. Pessoas, 22 pontos. Processos, 22 pontos. Informação e conhecimento, 22 pontos. E resultados, 96 pontos. Então, presta atenção. Eu tenho 7 critérios que valem 22 pontos e um critério que vale 96 pontos. Somando tudo, nós teremos 250 pontos, dos quais 96 são da dimensão resultado. E o restante, aí como eu sou ruim de conta, vai dar um trabalho danado essa conta aqui, hein? Nós teremos 154 pontos para o resto. Então, olha só, qual a ênfase desse instrumento para avaliação da gestão pública? Perceba que ele é bastante orientado para resultados. Bom, pessoal, feita essa revisão teórica, a gente volta aqui para entender o seguinte. Quando eu falei para vocês, modelo de excelência em gestão pública, qual é o ponto principal que vocês precisam se lembrar sobre o modelo de excelência em gestão pública? Primeiro, dos 14 fundamentos, e quando eu falo IAGP, de que você vai ter que lembrar? Dos 8 critérios ou dimensões de excelência. Feitas essas considerações, nós podemos ir aqui para o passo 3. Vamos para o passo 3, que é a nossa proposta de solução. Minha proposta de solução para vocês seria um primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, eu colocaria a definição de excelência. Então, de forma bastante simples, o que é excelência? Excelência é o grau máximo de qualidade. E para que eu quero o grau máximo de qualidade? Para obter, deixa eu colocar aí na tela para vocês. Para obter satisfação do cidadão e para obter maior competitividade do país como um todo, viu, pessoal? Eu colocaria isso. Excelência pode estar relacionada ao grau máximo de qualidade que se pode alcançar. Aí, no tópico número 2 aqui, eu bateria nos fundamentos do MEGP. E aí, quando eu falo fundamentos do MEGP, são 14 fundamentos, tem que lembrar disso. E aí, o que eu colocaria? Antes de colocar os fundamentos do MEGP, eu colocaria o seguinte, na administração pública, há de se reconhecer
que os fundamentos de excelência devem ser adaptados aos princípios e à linguagem que rege o setor público. Eu colocaria. E aí, no nosso caso, esses fundamentos foram adaptados e aí eu citaria os 14 fundamentos de excelência de forma bastante rápida, sucinta, lembrando que eu quero ser excelente sem deixar de ser público. E aí, num terceiro parágrafo, eu colocaria o IAGP, um instrumento para avaliação da gestão pública. E aí, o que eu colocaria sobre o IAGP? O IAGP é utilizado no processo de avaliação, no caso, o processo de autoavaliação continuada, né? Sendo que nesse processo de autoavaliação continuada, o que ele faz de útil? O que ele faz de legal? Ele verifica o grau de maturidade e adesão aos fundamentos da excelência. E aí eu colocaria os critérios e pontuação. Lembrando que os critérios são 8 e que a pontuação atualmente é 250 pontos. E aí como ficaria, pessoal, uma redação sobre isso? Excelência pode ser conceituada como o grau máximo de qualidade que se pode alcançar, obtendo a máxima satisfação dos clientes e a maior competitividade possível. No caso da administração pública, é possível implantar um modelo de excelência desde que sejam respeitados os princípios e a linguagem que rege o funcionamento do setor público. No caso brasileiro, foi desenvolvido o modelo de excelência em gestão pública como referência de qualidade na administração pública, sendo composto por 14 fundamentos. E cito os fundamentos. E aí vem no próximo parágrafo. Para avaliar o grau de adesão aos fundamentos, bem como o nível de maturidade da organização em termos de excelência, foi desenvolvido um instrumento para avaliação da gestão pública de 250 pontos, subdividido em 8 critérios de excelência, que são os seguintes. Cito os 8 critérios e no último parágrafo coloca: os critérios tais e tais valem 22 pontos, ao passo que os resultados valem 96 pontos, motivo pelo qual pode-se afirmar que o modelo de excelência em gestão pública e o instrumento para avaliação da gestão pública tem foco em resultados. Ponto. Você mata a pau. E aí eu te pergunto, isso pode vir como tema de prova discursiva de novo? Pode. Caso isso aconteça, pessoal, vai ser um caos. Por quê? As pessoas não vão lembrar dos 14 fundamentos e, às vezes, não vão nem saber que existem esse tanto de critérios de excelência. Bom, pessoal, era essa a dica de hoje. Eu estou chegando aí a quase uma horinha. É uma horinha que passa rápido pra caramba para mim aqui, mas para vocês que assistem é um negócio pesado, tem muito conteúdo aqui. Por hora. Eu deixo aí a sugestão para vocês seguirem lá no Instagram, o Instagram do ADM Aprova. Sigam lá no Instagram, o ADM Aprova, se inscrevam em nosso canal do Telegram, o link está lá na bio, e lembrem de ativar o sininho para vocês terem acesso aí aos nossos próximos vídeos. Está aí para vocês aí, ó. ADM Aprova é o nosso canalzinho no Instagram. Lembra de seguir o nosso canal do Telegram. Aí você tem a cara feia do Renault, do Stefan, a minha linda cara e a cara feia do Douglas. Bom, pessoal, por hora me despeço de vocês. Grande abraço a todos e nos vemos na próxima. Eu ainda tenho mais 8 temas aí para discutir com vocês. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.